Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre a lâmina referente ao complexo de Golgi. Tá? Para estudar o complexo de Golgi a gente precisa de uma coloração especial. A gente não pode usar uma coloração de rotina, hematoxilina e eosina. E essa coloração inicial, ela foi justamente desenvolvida por quem descobriu o complexo de Golgi. Camilo Golgi, então ele propôs uma coloração baseada em prata, né? E essa coloração, inclusive, recebeu o seu nome, né? O método de Golgi. Então, ela basicamente ressalta o complexo de Golgi dentro da célula e assim a gente pode observá-lo na microscopia óptica, né? Lembrando que os compartimentos celulares eles estão subdivididos de acordo com as atividades que eles realizam. Então a gente está falando do complexo de Golgi. O complexo de Golgi está no final da via biosintética secretora, aonde a gente também tem ribossomos, também tem retículo endoplasmático, do Golgi e para o Golgi, a gente vai ter vesículas que vão fazer a movimentação das substâncias, né? Saindo do Golgi também vão sair vesículas que vão levar os produtos, tá? Então a gente vai usar o Histology Guide como de hábito, tá? Vamos entrar aqui no Slide Box. Tem aqui o capítulo 1, que é o capítulo referente às células. Nós vamos clicar aqui nesse capítulo. E aqui no capítulo 1, a gente vai rolar um pouco a tela e vamos chegar aqui nessa lâmina que corresponde a MH009, né, que é uma lâmina então que trata do complexo ou do aparelho de Golgi, corada pelo método de Golgi. Tá? Então a gente vai entrar aqui, vamos clicar. Aqui tem uma série de explicações, um pouquinho do que eu já falei para vocês. Então falando de Camilo Golgi, né, que depois, lá em 1898, né, ele descobriu que existia esse aparato reticular interno. Naquela época não tinha microscopia eletrônica ainda. E depois, então, com o advento da microscopia eletrônica, foi possível aí sim observar e confirmar a descoberta dessa organela. Tá? Essa coloração, então, ela vai ressaltar o complexo de Golgi. Os outros componentes celulares, eles vão formar um pano de fundo onde a gente vai ter pouca capacidade de diferenciar. Existem dois cortes aqui de dois órgãos diferentes. Vamos tirar um pouquinho aqui esse quadro. Então aqui a gente tem um corte de pâncreas, tá? Que é uma célula, as células acinosas exócrinas do pâncreas, elas são células que têm um complexo de Golgi, um retículo endoplasmático bastante desenvolvido, e desse lado aqui do lado direito, a gente tem um corte do epidídimo. Epidídimo é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino, ele é um tubo, né, todo enovelado, por isso que a gente faz um corte, a gente tem várias imagens desse túbulo, e essas células, elas que formam, né, esse túbulo, elas são responsáveis por substâncias que vão ser liberadas para a luz do órgão e que vão ajudar no processo de maturação dos espermatozoides. Tá? Então a nossa lâmina lá no laminário do setor de histologia, essa lâmina corresponde ao número 03, tá? Então uma lâmina com um corte de epidídimo. Nesse caso aqui no Histology Guide, ele também tem um corte de pâncreas junto. Então vamos começar aqui pelo epidídimo, a gente vai aumentando a magnitude, né, até chegar num ponto de poder observar as células. Ó. Aqui são vários cortes de um mesmo órgão, que é o epidídimo, ele é todo enovelado, então permite essas imagens. Tá? O que a gente tem que procurar? A gente tem que procurar essa linha mais escura, que fica bem na parte interna. Tá? Lembrando que aqui a gente vai ter espermatozoides dentro da luz. Os espermatozoides eles estão se preparando, né, para estarem prontos com todas as suas características, né, para fazer a fecundação. Aqui no trânsito pelo epidídimo eles ainda não têm motilidade.
Eles só vão adquirir motilidade, capacidade de autopropulsão no final, na cauda do epidídimo. Tá? E ao longo desse trajeto, também dentro do epidídimo, eles vão sofrer uma maturação bioquímica. Então, apesar de já estruturalmente, do ponto de vista da forma, dos principais componentes estruturais já estarem definidos, ainda existe troca de substâncias. A membrana do espermatozoide vai receber determinados componentes que vão permitir, então, o espermatozoide estar apto para fecundar. Tá? Então, a gente segue aumentando. Essas células são células epiteliais. Né? Esse é um epitélio que a gente classifica como de células cilíndricas. E essas células cilíndricas, elas têm o núcleo delas no domínio basal. Então, aqui a gente está vendo alguns espermatozoides à luz de um túbulo ou de um corte, né, do epidídimo. Aqui a gente está vendo a luz do outro corte, né, que está voltado para baixo. Então, toda a parte do núcleo e o restante do citoplasma vai ficar homogêneo, né? Ele não vai se diferenciar. Essa coloração ela diferencia justamente essa parte que está mais próxima do domínio apical e que corresponde ao complexo de Golgi. Então, aqui são várias células, né? São células cilíndricas, aqui a mesma coisa, e a gente vê que o núcleo está nessa porção no domínio basal, enquanto o complexo de Golgi está no domínio apical. Tá? Então, a parte mais próxima da luz do órgão onde estão os espermatozoides é onde a gente identifica o complexo de Golgi. Tá? Aqui a gente não vê os limites celulares. Então, as células, a membrana plasmática das células, ela está abaixo do poder de resolução do microscópio óptico. Então, nesses casos, a gente vai observar apenas uma área, né, que a gente, em alguns momentos, consegue delimitar melhor. Então, aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó, o complexo de Golgi de cada uma das células. Tá? Mas que a gente não vai saber exatamente o limite por essa dificuldade, né, do poder de ampliação, né, da magnitude de observação que o microscópio óptico nos proporciona. Tá? São vários cortes, então aqui a gente tem outro corte, aqui dá para ver um pouco melhor o núcleo, ele fica bem claro. Então, tem bastante afinidade pelo complexo de Golgi. Então, nessa imagem aqui, a gente tem até um recorte com melhores qualidades para observação, aonde a gente consegue ver o núcleo da célula bem clarinho, quase sem corante, e o complexo de Golgi, então, na porção apical, no domínio apical dessas células. Então, são todas as células que revestem essa parte interna, né? São células epiteliais que fazem esse revestimento. Né? Aqui tem outras, ó, que elas estão mais num corte, onde permite ver mais elas cilíndricas mesmo. E o complexo de Golgi fica bem evidente. Tá? Dá para ver de uma forma bem clara, ó, o complexo de Golgi nessa posição. Né? Aqui estão os espermatozoides. Né? Aqui estão os núcleos das células, aqui tem outros tecidos, então o tecido epitelial é onde a gente deve fazer a observação. Tá? Então o complexo de Golgi é o último compartimento dentro dessa porção biosintética secretora, né? Desse conjunto de compartimentos, né? Que tem essa função de produzir as proteínas, os lipídios, né? E também no caso da membrana até a associação com os açúcares, né, formando glicolipídios e glicoproteínas que são necessárias e importantes para a célula. Tá? Então aqui fica claro, dá para ver bem, e esse é um dos compartimentos extremamente importantes para fazer essa produção de componentes da própria célula e do meio extracelular também. Tá?